É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é João. Eu sou membro dessa igreja desde 2013. Alguns aqui literalmente me viram crescer. E lá em 2013 eu fui batizado no dia 31 de março. Era um domingo de Páscoa, foi bem especial. Eu me batizei junto com a minha mãe. Eu lembro que o batistério era lá em cima ainda. E 10 anos passaram. Hoje eu tenho 22 anos. E pela primeira vez eu vou pregar, a convite do Marcelo. Então, eu não sei se está dando para perceber, mas eu estou muito nervoso. Mas eu costumo dizer que não cabe à criatura questionar o Criador, né? Então, se Deus me chamou, não cabe a mim questionar, somente aceitar. Então, vamos embora, aceitar o desafio. Tudo começou, só para contextualizar um pouquinho, como é que eu vim parar exatamente nesse momento. Durante muito tempo eu tentei fazer aqueles anos bíblicos, de ler a Bíblia toda durante um ano. Mas eu nunca consegui. Eu já tentei aqueles projetos que tem algumas Bíblias no final, não deu certo. Já tentei aquela Bíblia 365, também nunca deu certo. Já tentei aquele aplicativo Bible Plan, não sei se alguém conhece, que é um aplicativo preparado para você ler a Bíblia toda em um ano, e em paralelo alguns livros do Espírito de Profecia. Também não deu certo, eu acabava caindo naquele clássico de... Eu atrasava um dia, chegava no dia seguinte e falava, não, hoje eu leio o de ontem e o de hoje está tudo certo. Só que o tempo ia passando, eu ia acumulando tudo, virava uma bola de neve e eu desistia. E aí, contando dessa dificuldade para um amigo, um dia, ele me disse assim, João, melhor do que ler a Bíblia toda em um ano é você ler a Bíblia todos os dias do ano, independente da quantidade. E realmente, apesar de parecer um pouco óbvio, aquilo para mim não era naquele momento. E aí fez muito sentido. A partir de então, eu desapeguei de querer ler a Bíblia toda em um ano e comecei a ler no meu ritmo. E aí, em uma dessas leituras, Deus falou comigo, lá em fevereiro, eu estava lendo o Êxodo, e por conta própria eu decidi começar a escrever um sermão, sem pretensão nenhuma. Eu falei, em algum momento vai surgir a oportunidade de falar essa mensagem para alguém. E aí, eu não sabia que seria tão rápido. Eu comecei nas notas aqui mesmo do celular a escrever. E aí, em julho, a gente teve aqui na igreja a Semana de Oração com o Cris Magalhães. E o Marcelo me convidou para ajudar em alguns momentos ali da programação. Que era basicamente, no começo, entrar, dar as boas-vindas, ler um verso bíblico e fazer uma oração. 1 minutinho eu já tinha feito tudo. Só que mal sabia eu que tudo isso já estava me preparando para esse lugar aqui agora, para estar falando aqui para vocês. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei até aqui. Então, para a gente começar, eu queria fazer mais uma oração com vocês. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra para essas pessoas. Obrigado porque o Senhor já tinha planejado tudo isso desde o começo. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que a gente entrou e que, a partir de agora, não seja mais eu, mas que seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, amém. Bom, a mensagem que eu preparei para falar aqui hoje ela é breve e, na verdade, ela nada mais é do que um lembrete daquilo que todo mundo já sabe. Inclusive, eu fui reparar essa semana que o que eu comecei a preparar lá em fevereiro calhou certinho com a lição da Escola Sabatina dessa semana, que passou. Então, quem estudou vai estar craque. Para a gente começar, queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Êxodo 32. A gente vai ler do verso 1 a 7. Êxodo 32, de 1 a 7. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão.
Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo tudo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Bom, contextualizando tudo que a gente acabou de ler, o povo tinha acabado... Moisés foi ao Egito, libertou o povo, então o povo estava no deserto. No episódio em questão, Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei e as instruções a respeito do santuário que seria construído. Numa questão de hierarquia, tinha Deus, tinha Moisés como líder máximo do povo e o povo. Na ausência de Moisés, ele deixou Arão como seu vice, como responsável ali naquele momento. Só que acontece que a ausência prolongada de Moisés, ele ficou 40 dias lá no monte, começou a gerar no povo uma inquietação, uma ansiedade. Eles não sabiam o que estava acontecendo com Moisés. Se ele tinha morrido, se ele voltaria, eles não sabiam. E, cansados de esperar, eles começaram a pressionar Arão para que construísse alguma coisa física e visível que pudesse guiar eles ali no deserto e que eles pudessem adorar. E aí, Arão cedeu a essa pressão e foi assim que surgiu o bezerro de ouro. Só que, indo um pouquinho mais a fundo, na verdade, isso tudo refletia a idolatria que estava enraizada ali no povo. Eles ficaram 400 anos no Egito, então tinha muita coisa enraizada neles. Geograficamente falando, inclusive, não era para o povo ter demorado 40 anos do Egito até a Terra Prometida. Era para ter demorado menos. Só que, por ter muita coisa para eles aprenderem, eles ficaram esse tempo todo lá. E aí, lá de cima, Deus vê tudo que está acontecendo lá embaixo e fala: Moisés, deu ruim. Volta lá porque o povo se corrompeu de novo. Então, resumidamente, o contexto era esse. Era isso que estava acontecendo. Moisés desceu, viu tudo que estava acontecendo, ele estava com as tábuas, e ele se irou naquele momento, vendo o que o povo estava fazendo, e quebrou as tábuas. E, culturalmente, esse ato de ter quebrado as tábuas representava a quebra da aliança do povo com Deus também. Nessa história, existem muitas camadas, tem muita coisa para a gente se aprofundar. Inclusive, quando eu tentava fazer aqueles anos bíblicos, para mim, Êxodo era um livro chato. Eu achava que ficava lá todas as instruções a respeito do santuário, do tabernáculo, as medidas, a cor, enfim, era chato. Dificilmente eu parava para me aprofundar nas leituras que eu fazia. E a lição, inclusive, desse trimestre me ajudou bastante com essa profundidade bíblica, e eu não imaginava que tinha tanta coisa para aprender com o livro de Êxodo. Então, acho que uma noite aqui seria pouco para a gente explorar tudo que essa história em específico tem para ensinar para a gente. Mas o ponto que eu queria destacar aqui hoje é como é que o povo se esqueceu tão rápido. O que aconteceu ali para que, num período de 40 dias, eles se esquecessem tão rápido de tudo o que tinha acontecido? Porque, naquele contexto, eles estavam vendo com os próprios olhos um milagre atrás do outro. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu. No deserto, durante o dia, tinha uma nuvem e, durante a noite, uma coluna de fogo guiando eles. Eles viram a água, que era amarga, ficar potável para eles beberem. Eles viram a água sair da rocha, era um atrás do outro. E, mesmo assim, diante de tantas evidências, tantos milagres, eles se corromperam, mais uma vez. E, realmente, essa é a nossa tendência ao ouvir essa história, né? Que povo teimoso, que povo burro, né? Mas eu acho que para essas histórias valerem de alguma coisa, a gente precisa extrair lições dela para o tempo em que nós vivemos. Então, a gente fala muito do povo que era teimoso e que insistia no erro, mas e a gente? E nós?
fazendo um paralelo, hoje a gente tem um conhecimento muito maior do que o povo naquela época. Hoje a gente tem conhecimento de medicina, de política, de história, arqueologia. A gente tem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem os livros do Espírito de Profecia. A gente tem muita coisa a mais do que eles na época. E um ponto importante, naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Tudo que estava acontecendo apontava para isso. Mas ele ainda não tinha vindo. Eles não tinham essa referência máxima que hoje nós temos também. E mesmo assim, a gente também continua caindo nos mesmos erros. E eu tenho certeza que, se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma experiência para contar com Deus. Algo que, por mais básico e simples que seja, mas que vocês viram a mão de Deus trabalhando na vida de vocês. E a gente continua se esquecendo de Deus. Então, acho que até olhando por essa perspectiva, de repente acaba ficando até pior para a gente. Porque a gente tem tanto conhecimento, tanta coisa, e mesmo assim a gente continua insistindo no erro. De verdade, a gente não tem nada melhor do que o povo naquela época. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil nós temos o maior número de cristãos da história. Só que, tristemente, quando um censo faz uma pesquisa, ele pergunta para uma pessoa de qual igreja ela é, qual religião, e se ela é praticante ou não. E, por um lado, né, o número maior de cristãos é bom, só que, por outro, quando essa pesquisa é feita, o número de cristãos não praticantes é sempre maior. Então, católico não praticante, evangélico não praticante, enfim. Só que, na verdade, a fé não é o que a gente diz que é, e sim o que a gente pratica. Eu nunca vi, por exemplo, um vegetariano não praticante. O vegetariano, ele é vegetariano porque ele não come carne, ele pratica aquilo. Ou então, um corintiano não praticante. Eu nunca vi. Porque quem é porque pratica. Se não pratica, não é. Simples assim. Outro exemplo que eu gosto muito é que eu sou uma pessoa, quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de treinar, de exercício físico. E, principalmente, num cenário pós-pandemia, a gente tem visto um número cada vez maior de pessoas falando sobre isso, sobre a importância do exercício físico, alimentação saudável, prefeitura, governo incentivando o esporte, nas redes sociais, vê muito disso. Cada esquina que a gente passa tem uma academia sendo aberta. Mas, por outro lado, o índice de obesidade só vem aumentando, ano após ano. E o que isso quer dizer? Que a teoria, sem a prática, ela é vazia. De nada adianta todo o conhecimento do mundo se eu não pratico. De nada adianta ler a Bíblia toda em um ano se eu não pratico. De nada adianta... Um outro exemplo que eu acabei de lembrar, quem fuma. Vem bem grande no maço de cigarro, e não vem só escrito, vem a imagem bem feia para a pessoa ver que o cigarro mata, que o cigarro causa câncer, que causa distrofia muscular, enfim. E ainda assim o ser humano é capaz de pegar um cigarro e acender, sabendo que aquilo está fazendo muito mal para ele. Então, no fundo, em algum lugar bem escondido, a gente sempre sabe o que deve ser feito. A gente só não faz. E, tendo tudo isso em mente, eu apresentei aqui um problema, né? Só que a gente precisa da solução. Então, vamos um pouquinho mais à frente aqui na Bíblia. Eu queria ler com vocês agora Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, 21. Diz assim, esse salmo, ele é um relato do que aconteceu sobre a incredulidade do povo de Israel, né, nesse contexto que a gente está conversando. Então diz assim, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera as coisas portentosas. Ou seja, o povo realmente se esqueceu. Agora vamos voltar lá em Êxodo 32, agora no versículo 32.
diz assim, aqui é Arão falando para Moisés, vendo a ira que Moisés ficou ao ver o povo naquela situação, ele disse assim, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. E é aqui que está a chave para mim. O povo é propenso para o mal, nós somos propensos para o mal. E é aqui que começa a verdadeira adoração, no meu ver. A verdadeira adoração começa quando a gente reconhece quem nós somos, para daí sim reconhecer quem Deus é. E o tamanho da nossa dependência de Deus, que sem Ele a gente não é nada. Só que para isso a gente precisa de humildade o suficiente para reconhecer isso dia após dia, para não cair no erro de se esquecer, assim como o povo lá no Egito, porque a gente tem a péssima mania de achar que as coisas acontecem pelo nosso esforço, pela força do nosso braço, quando na verdade não. Se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, a gente não seria nada. A gente vai continuar batendo cabeça. Então aqui, já caminhando pro final, esses dias eu vi um vídeo na internet, talvez até alguém tenha visto também, que era basicamente um pai contando um relato que ele teve com a filha. A filha estava com muita vontade de comer panquequinha de banana. E ela pediu para o pai, eu quero panquequinha de banana. Ele foi lá e falou, tá bom, vou fazer para você. E aí ele começou a fazer a panquequinha de banana, ele pegou o pratinho, organizou as panquequinhas e deu para ela. Só que aí, quando ele deu para ela, ele falou assim, filha, me dá um pedacinho? Ela falou assim, não, é meu. Opa, obrigado. Falou, não, a panquequinha é minha. E ele falou, mas só um pedacinho, filha. Falou, não, é meu. E ela insistiu nisso. E aí, diante disso, ele percebeu que a filha tinha se esquecido de 3 coisas. Bem simples. Que quem fez aquelas panquequinhas foi o pai. Primeiro, que quem fez essas panquequinhas foi ele, o pai. Segundo, que ele poderia tomar dela a qualquer momento, afinal, ele é mais forte, ele é maior, ele é o pai dela. E terceiro, se ela quisesse, ele podia fazer chover panquequinha na vida dela. Quantas ela quisesse, que ela não ia saber o que fazer com tanta panquequinha. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse mesmo erro. A gente se esquece dessas 3 coisas, bem simples. Que quem nos dá é Deus. Segundo, que Ele pode tomar a qualquer momento, porque Ele é Deus, e Ele é mais forte. E Ele pode tirar a qualquer momento. E terceiro, que Ele pode fazer quantas panquequinhas Ele quiser para a gente. Quantas bênçãos Ele quiser. Ele pode inundar que a gente não vai saber o que fazer com tanta bênção. Só que para isso a gente precisa aprender a depender, para que a gente não corra o risco de se esquecer, assim como o povo lá no Egito. Então, que durante essa semana, a partir de hoje, a gente tenha humildade suficiente para reconhecer dia após dia quem nós somos e que sem Deus a gente não é nada, que a gente nunca se prenda achando que é pela força do nosso braço, porque no final das contas eu acho que a gente se preocupa tanto porque a gente não confia o suficiente. O povo precisou de 40 dias para se esquecer. E às vezes a gente precisa de um dia, às vezes acontece comigo mesmo. Uma coisa ontem, hoje eu já nem lembro mais. Então que a gente não caia nesse erro, que a gente tenha humildade suficiente para reconhecer e clamar pela presença de Deus, dia após dia, para que a gente possa seguir a nossa vida até que Ele volte. Amém? Vamos fazer mais uma oração para a gente finalizar? Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor nos ama e não desiste de nós. Que durante essa semana a gente nunca se esqueça que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que a gente tenha humildade, Pai, o suficiente para nunca se esquecer disso e lembrar que sem Ti nós não somos nada. Cuida de nós, da nossa semana, dos nossos dias. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.